Não se esqueça de dar o like. O marido do meu cunhado me deixa desconfortável e não sei como contar ao meu marido, sem que eles pensem que sou homofóbica. Este homem, 38, me conhece, 24, desde que comecei a namorar meu marido, 30, há alguns anos. Então, você pode imaginar que compartilhamos muitos momentos e que eu o considero parte da família. Ultimamente, no entanto, ele tem me tratado como se eu fosse a nova namorada do seu cunhado. Entende o que quero dizer? Dei à luz há 10 semanas e ainda me sinto cansada e toda vez que digo isso em voz alta, quando ele está por perto, ele me diz que estou exagerando, que já se passaram 2 meses e que tenho que parar de aproveitar a situação para usar meu marido. Meu marido é quem cuida de tudo em nossa casa. Ele coloca as roupas para lavar, cozinha, limpa e, em algumas noites, cuida da nossa filha, mas ele faz isso porque quer. Por mais de uma vez, eu quis fazer essas coisas e ele me disse para descansar ou disse outra coisa do tipo. Outro dia foi aniversário do meu marido e decidi fazer um bolo e preparar um jantar especial para receber sua família, e é claro que esse homem teve algo a dizer sobre isso. Ele começou a zombar de mim, dizendo que era hora de eu me levantar do sofá para fazer algo produtivo. Ele não diz essas coisas quando meu marido está por perto, só quando estamos sozinhos. Tento ignorá-lo, pois não quero problemas, mas não consigo mais fazer isso. Ontem ele me enviou um artigo sobre sexo após o parto e sobre quantas vezes os maridos traem suas esposas, porque elas estão cansadas e não querem ter relações. Ele disse algo como que eu deveria prestar atenção e não deixar meu casamento ser arruinado pela minha preguiça. E a verdade é que meu marido e eu tivemos relações novamente há alguns dias, mas não é algo que quero contar a todos. No entanto, ele presumiu que, porque estou muito cansada para fazer certas coisas ou porque meu marido decidiu cuidar de mim e fazer tudo, eu não o estou satisfazendo. Juro que não o suporto mais, não sei por que ele mudou ou por que, de repente, me trata como lixo, mas já tive o bastante e quero contar ao meu marido, mas não sei como. Sei que pareço uma tola por não saber como me comunicar com meu marido, mas, no passado, esse homem teve problemas com a esposa do meu outro cunhado. Ele a acusou de ser homofóbica e, desde então, todos tomaram o seu partido e a odiaram. Logo, não quero isso. Sinceramente, não me importo se ele é gay ou o que quer que seja, só quero que me deixe em paz, porque tenho lidado muito com a culpa por deixar meu marido fazer tudo. Ouvir as coisas que ele diz me machuca, porque me faz sentir como se eu estivesse sendo um fardo para o meu marido e que logo ele vai se cansar de mim. Meu medo de ser acusada de homofobia tem a ver com o fato de eu vir de uma família religiosa, tendo certeza de que, se eu disser algo sobre ele, todos vão interpretar errado. Então, como posso enfrentar isso? Confrontar esse homem não é uma opção, porque ele não é uma pessoa pacífica. Eu não quero que ele grite comigo ou me acuse de coisas que não sou. Então, o que posso fazer? Como posso falar sobre isso com meu marido ou meu cunhado? Sinceramente, não sei se meu cunhado tem conhecimento de como seu marido está me tratando, então achei que seria uma boa ideia falar com ele também. Atualização. Depois de publicar, decidi seguir o conselho de uma pessoa que comentou na postagem original e deixei meu celular perto do meu marido, com o chat aberto para ele ver. Ele viu a conversa e me perguntou desde quando eu permiti que seu cunhado enviasse esse tipo de coisa. Eu disse a meu marido que eu nunca permiti e que ele simplesmente começou a me dar conselhos, sem eu pedir. Eu contei tudo a ele, felizmente, meu marido acreditou em mim e disse que falaria com o irmão sobre o comportamento de seu marido. No mesmo dia, ele ligou para o irmão e tiveram uma longa conversa e, claro, o marido dele entrou em desespero e contou um monte de mentiras sobre mim. Segundo ele, desde que minha filha nasceu, não parei de ostentar a maternidade, porque sei que ele não pode ter filhos. Ele disse que eu sempre tentei fazê-lo se sentir inferior, por ser homem, e coisas do tipo, fatos que não são verdadeiros. Claro, a maioria da família acreditou nele, porque sabem que venho de uma família muito religiosa e acreditam que é por isso que sou capaz de fazer essas coisas das quais ele me acusou. Eles sempre acreditam em tudo o que ele diz, porque ele e o irmão do meu marido são um casal desde o ensino médio e sofreram muita homofobia. A família está constantemente tentando protegê-los disso, mesmo que não sejam homofóbicos. Gostaria de dizer que ele me odeia e assim justificá-lo, mas ele sempre foi assim. Há um tempo, ele brigou com a esposa do outro irmão, acusando-a de ser homofóbica. Eles brigaram porque ele disse aos filhos dela que deveriam gostar de meninos, porque as meninas não são tão divertidas, e coisas do tipo. Então, ela lhe pediu para não dizer isso, que todos decidirão se gostam de meninas ou meninos no futuro, e ele ficou ofendido e a acusou de ser homofóbica. Segundo ele, ela não teria falado isso, se ele lhe dissesse que seus filhos deveriam gostar de meninas. Quando ele a acusou disso, toda a família virou as costas para ela e ninguém mais fala com ela. E agora estão fazendo a mesma coisa comigo e, por mais que eu tente não me importar, simplesmente não consigo. Conheço a família dele desde a adolescência e os considerava como minha família. Não entendo por que fazem isso comigo, quando mais preciso deles.
E a pior parte é que meu marido tem agido de maneira estranha, desde então, e me tratado de maneira diferente, como se estivesse me evitando. Aterroriza-me pensar que talvez meu marido acabe acreditando nele. É isso, não há mais nada a dizer. Eu, 36, juntei um casal de amigos meus. Descobri hoje que ele estava usando uma identidade falsa no telefone dela para verificar nossa amizade. Eu tenho uma amiga de infância, Emily, que conheço desde os 5 anos. Nos conhecemos porque nossos respectivos pais eram ambos alemães e moravam no Reino Unido, casados com mulheres britânicas. Eles se tornaram amigos e fomos basicamente criados como irmãos. Nada remotamente romântico aconteceu entre nós. É preciso dizer que eu a trato como trato minhas outras irmãs. Às vezes as pessoas têm dificuldade em acreditar que nada aconteceu entre nós, mas é tão insano assim alguém tratar um amigo de infância como um quarto irmão quando já tem 3? Paramos de ser amigos brevemente quando ela se casou muito jovem com o chefe. Ele acabou sendo incrivelmente abusivo, controlando a vida dela em todos os níveis, e ao longo dos 3 anos em que estiveram juntos, ele basicamente a isolou de todos os amigos e familiares. Nos reconciliamos quando ela se divorciou dele. Nesse período, entrei na universidade e conheci minha atual esposa no início, fomos designados para o mesmo andar no alojamento. Estamos juntos há 17 anos e ela se aproximou muito de Emily ao longo dos anos. Também na universidade, conheci um cara, George, no meu curso. Fazíamos parte do mesmo grupo de amigos, mas não mantivemos contato até coincidentemente começarmos a trabalhar juntos bons 10 anos após a formatura. Acabei o apresentando a Emily, e eles começaram um relacionamento. 1 ano depois, mais ou menos, eles foram morar juntos. Emily estava feliz, ele estava feliz. Superficialmente, ele parecia estar bem com nossa amizade, e nunca disse nada. Nas últimas semanas, comecei a receber mensagens dela, às vezes tarde da noite, que eram simplesmente estranhas. Fiquei desconfiado quando ela usou uma abreviação comum do meu nome completo em inglês, em vez da versão alemã tradicional que nossos respectivos pais, e ela, sempre usariam. E quando ocorreu um flerte exagerado, quase um sexo virtual descarado, eu imediatamente cortei completamente, certo de que não era ela. Basicamente, o confrontei e perguntei se era ele usando o telefone dela e, diretamente, perguntei por que ele estava tentando flertar comigo como sua namorada. Ele nunca respondeu, mas depois de explicar a situação para minha esposa, ela foi até a casa de Emily com meu telefone para ver o que estava acontecendo. Eu não estava lá, mas ela mostrou a Emily todo o histórico de mensagens e o que ele havia feito. George chegou em casa, e elas o confrontaram. Primeiro, ele negou totalmente e teve a coragem de acusar Emily de trocar essas mensagens comigo e tentar esconder essa traição de minha esposa, dizendo que ele fez isso. Emily simplesmente saiu com minha esposa para vir ficar conosco, pois não havia como argumentar com ele. Na manhã seguinte, ele ligou e implorou para ela voltar para casa, estava chorando e se jogou aos pés dela, alegando que fez isso por ciúmes. Ele destacou que ela tinha o hábito de apagar nossas conversas, o que o deixava louco, uma escolha aparente que ela faz para todas as suas mensagens com todos, não apenas eu, e ele sempre teve ciúmes de nosso relacionamento. Ele achava difícil me ver com ela e, depois de vê-la dizendo coisas como que me amava, novamente, como irmãos, não poder ler nossas mensagens o levou a basicamente pescar para estabelecer nosso relacionamento. As mensagens sexuais foram uma tentativa direta de ver se era algo que nós, ou mais especificamente eu, faríamos. Neste ponto, Emily pediu a opinião minha e de minha esposa sobre toda essa situação. Eu chamei isso de besteira, de um erro. Algo que ele foi levado pelos ciúmes. Ele violou a privacidade dela, passou por cima de nossa amizade ao se disfarçar dela. Arriscou meu casamento tentando me provocar a flertar com uma amiga, arriscou a amizade de Emily e de minha esposa fazendo parecer que Emily estava fazendo isso comigo. A coisa toda foi um caos. Não disse diretamente a ela para terminar com ele, mas destaquei como toda essa situação era desonesta. Eventualmente, ela voltou para casa, e não ouvi nada por alguns dias, mas Emily eventualmente revelou à minha esposa que havia funcionalmente perdoado ele. Minha esposa percebeu pela conversa o que aconteceu. Ele basicamente inverteu a situação, jogando com medos do casamento dela. Ele me descreveu como outro homem controlador tentando ditar com quem ela tinha um relacionamento. Ele a incentivou a tomar a própria decisão, não é uma má ideia, teoricamente, mas ela tinha que me ignorar porque eu não tinha o melhor interesse dela no coração. Eu estava a controlando como o ex dela. Minha esposa apontou silenciosamente que ele estava sendo, na verdade, como o ex dela, não eu. Ele estava criando uma divisão entre ela e a família. Neste ponto, Emily desistiu. Disse que não conseguia vencer, não conseguia decidir entre o homem que ela ama e o irmão, então dane-se. Vamos fingir que isso nunca aconteceu. Não conversamos muito desde então. Aparentemente, esquecer que isso aconteceu também significa ceder às preocupações dele sobre nossa amizade.
Toda vez que tento abordar o que ele fez, sou ignorado ou mandado ficar fora disso. Honestamente, isso me irrita, porque ele conseguiu exatamente o que queria. Ele nos impediu de conversar. Sei que não posso forçá-la a terminar com ele, mas aparentemente é um beco sem saída. Não posso incentivá-la a tomar uma decisão sobre o que ele fez enquanto ele a convence de que estou a controlando. Raramente vejo George no trabalho, e ele se manteve longe de mim com razão. Eu estava tentado a envolver minhas irmãs nesse caos, contar a elas o que aconteceu, elas a amam como uma irmã também, e ver se conseguem conversar com Emily para ver a situação com mais clareza, mas isso também seria um tanto manipulador. Alguma sugestão aqui? Deixo os cachorros adormecidos na merda? Tento fazer com que ela lide com o que ele fez em vez de varrer tudo para debaixo do tapete? Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Atualização. Então, segui o conselho geral de simplesmente deixar toda a situação em paz. Concordo que qualquer interferência minha ou da minha família seria manipuladora e controladora, embora bem intencionada. Portanto, não falei muito com a Emily desde um pouco antes do Natal, mas a mãe dela entrou em contato comigo um pouco depois do Ano Novo para perguntar se eu sabia o que estava acontecendo com ela. A prima da Emily na Alemanha havia entrado em contato com a mãe dela dizendo que ela havia aparecido em sua porta vindo do Reino Unido no dia 4, após aparentemente terminar com George. De acordo com a mãe dela, Emily voltou para nossa cidade natal para as festas. Ela trouxe o George e em algum momento se depararam com o ex-marido dela no pub. Para contextualizar, crescemos em uma vila minúscula no meio do nada. Literalmente, não há nada em nossa vila além de um pub, uma agência dos correios e um supermercado pequeno. O ex-marido dela ainda mora onde crescemos. Então, todas essas informações foram transmitidas a mim pela mãe da Emily, mas aparentemente, em algum momento, o George se aproximou do ex-marido da Emily e pediu conselhos. George conhece a história do relacionamento deles e sabe o quanto ele era controlador e por que se divorciaram. Até certo ponto, para o crédito do ex-marido dela, ele aparentemente se recusou a responder a qualquer pergunta e abordou silenciosamente a mãe da Emily para relatar o que ele havia perguntado. Agora, isso é de acordo com ele, e o George nega, mas ele disse que o George perguntou como lidar comigo em termos de minha amizade com a Emily. Não tenho ideia qual era a motivação do ex-marido da Emily aqui, mas eles estão divorciados há uma década, e ele não a contatou nesse tempo, então estou inclinado a acreditar que não foram mais tentativas de interferir na vida dela. Talvez tenha sido realmente manipulação, talvez, na década desde o divórcio, ele tenha se tornado um homem melhor, quem sabe? Todos estamos inclinados a acreditar que foi o que foi perguntado, apesar da negação do George, porque, caso contrário, como o ex-marido dela saberia que ele teve um problema comigo recentemente? Ele não está em contato com ninguém que saberia sobre os problemas recentes. Além disso, para ser honesto, o ex nunca teve problema comigo. Ele me via como uma criança, apesar de ter a mesma idade que a então esposa, e constantemente me chamava de garoto, perguntando como estava na escola. Seria um tiro no escuro muito específico da parte dele assumir que o George tinha um problema comigo sem que o George dissesse isso diretamente. Então, a mãe dela contou a Emily o que o George tentou fazer e apontou que o namorado dela agora está tentando imitar o comportamento do ex-marido dela e a encorajou a confrontá-lo sobre isso e também sobre o que aconteceu no último mês, em vez de ignorar. Ninguém teve acesso à discussão que tiveram, mas ele saiu em algum momento para voltar à casa deles, e ela ficou com a mãe dela, dizendo que tinham terminado. Ela ficou com a mãe até o dia seguinte, quando, sem aviso prévio, partiu para a Alemanha. A prima com quem ela está assegura que ela está relativamente bem. Ela está apenas sobrecarregada e envergonhada por deixar isso acontecer novamente. Ela não conseguia lidar com a possibilidade de se encontrar com nenhum dos ex, então ficar com a mãe estava fora de questão, e ela simplesmente foi para algum lugar distante, mais seguro. Ainda não falei com a Emily, enviei a ela uma mensagem com algumas condolências e a garantia de que sempre terá um lar aqui no Reino Unido. Decidi continuar dando espaço a ela, deixando claro que estou aqui por ela. Ela não respondeu, mas presumo que isso seja apenas por causa do constrangimento pelo que aconteceu e de como George, tecnicamente, já foi meu amigo. Ele também não falou comigo, e não o vi no trabalho em nada. Então, sim, não é um final feliz propriamente dito. Não deveria ter sido necessário esse abusivo dela se envolver para uma resolução, mas como as pessoas previram, o George estava sendo abusivo, e ele repetiria esse comportamento. Suponho que tenha sido relativamente indolor ele mostrar suas verdadeiras cores de forma tão enfática sem muito mais abuso.
Isso poderia ter se arrastado. Agradeço pelo conselho, ficar fora disso não tornou as coisas mais fáceis para ela, mas provavelmente evitou que piorasse. A atualização. Eu agi um pouco precipitadamente na atualização anterior, e olhando para trás, eu realmente não tinha falado com a Emily, era tudo informação de segunda mão. Dado que toda essa situação foi completamente resolvida nos 3 meses desde que aconteceu, pensei em dar uma resolução completa. Então, Emily voltou para o Reino Unido pouco antes da quarentena e se mudou para nossa casa, relutantemente. Pegamos algumas cervejas, e jogamos Divinity 2, enquanto discutíamos exatamente o que aconteceu do ponto de vista dela. Desculpei-me por ter ido às escondidas falar com a mãe dela sobre tudo isso, situações assim nunca são ajudadas por informações sendo transmitidas por outras pessoas, e perguntei se ela queria passar por tudo, do início ao fim. Basicamente, ela ignorou a situação quando descobriu que ele estava tentando me enviar mensagens sugestivas como se fossem dela. Foi demais para ela. Ela não conseguia ganhar, ou perdia o homem que amava, e o estilo de vida que tinha, ou perdia o irmão. Eu a assegurei que ela nunca me perderia, mas ela revelou que odiava meio que ter se deixado ser usada assim 2 vezes e não conseguia me encarar por não ter ouvido meu conselho. Ela também mencionou que terminar com ele inevitavelmente a colocaria em minha porta em busca de apoio, e isso a fazia se sentir mal também, daí a fuga para a Alemanha e não falar comigo sobre isso. A conversa foi mais profunda, e ela abriu sobre suas inseguranças, como ela lamentava não ter ido para a universidade, em vez disso, casando com seu ex-marido abusivo, e como ela se sente como um acessório para a felicidade de outras pessoas. Ela nos via, a mim e minha esposa, um casal poderoso, como ela colocou, e se sentia tão pequena em comparação. Ela amava George, mas deixá-lo significaria ficar funcionalmente sem nada novamente, e ela não conseguia lidar com isso. Conversamos muito sobre isso, eu revelei que estava ciente de que meu apoio poderia ser um problema. Eu estava sentindo que tinha tornado o relacionamento deles desconfortável por estar tão envolvido na vida dela. Pode ter sido difícil para George se sentir como namorado dela enquanto eu estava lá pagando as contas dela, fazendo concertos e basicamente agindo como um pai mimando seu filho. Perguntei se meu apoio financeiro, com retrospectiva, a ela estava relacionado a esse sentimento de inadequação, como se eu a estivesse arrastando pela minha jornada, e ela disse que era um problema. Ela se sentia presa quando o relacionamento terminou porque não tinha independência ou controle verdadeiro. Embora eu nunca usasse minha posição para controlá-la, ela ainda estaria vivendo às custas de outra pessoa. Ela sentia que precisava se sustentar, ser uma mulher independente, em vez de depender de um homem, por mais que o amasse e confiasse nele. Dessa forma, suas decisões seriam dela, e não sob algum nível de coerção. Da mesma forma que uma criança quer independência de seus pais, ela sente que finalmente precisa de independência de mim. Então, elaboramos um plano de ação. Agora, o confinamento obviamente dificultou isso, ela ainda está morando conosco atualmente, mas o plano é que ela volte para a educação. Ela era capaz de frequentar a universidade, tinha as qualificações, mas decidiu não fazê-lo por causa do casamento. Minha segurança financeira realmente veio de uma herança que recebi após a morte de meu pai, seguro de vida. Eu a usei para não me preocupar com o aluguel durante meu tempo prolongado na educação e início de carreira, comprei um pequeno apartamento com isso, que ainda possuo. Decidi retribuir e colocá-la em uma situação semelhante, permitindo que ela use meu apartamento, que está atualmente desocupado porque foi alugado apenas para estudantes devido à sua proximidade com 2 universidades. Sim, isso é eu a apoiando financeiramente, mas de uma maneira estritamente limitada. Nada de cobrir contas indevidas, pagar por férias ou bancar a conta quando saímos. Ela não pagará aluguel, mas cobrirá todas as contas do apartamento e se mudará assim que estiver empregada. Ela não amou a ideia de eu ser dono de sua casa, mas eu a chamei de meu último ato como aquele cara em sua vida. Depois disso, seremos apenas irmãos e amigos independentes. Ela estará se mudando em breve, precisaremos de seu quarto afinal, já que minha esposa está grávida de 5 meses, acontece que ela está grávida desde o final de dezembro, quando tudo isso começou. Quanto a George, ele jura que nunca pediu ao ex-marido para lidar comigo. Ele afirma que perguntou como ficar bem comigo. Não foi procurar conselhos sobre como lidar comigo. Foi procurar conselhos sobre como ficar bem comigo da mesma forma que o ex-marido dela ficava. Pode ser verdade, quem sabe? Isso é irrelevante no final das contas. Embora recentemente descobrimos que George mudou uma namorada para casa que ele e Emily costumavam compartilhar e aqui está a cereja do bolo, é uma amiga de longa data. Emily tem bastante certeza de que ele nunca a traiu, mas ela riu alto quando descobriu que ele está morando romanticamente com uma amiga de longa data 3 meses após o término. A insegurança do cara provavelmente nasceu de seus próprios sentimentos por uma amiga. Ele estava se aproximando de uma garota com quem era amigo, então projetou isso em mim e Emily. Edição, apenas para esclarecer, porque isso está criando uma imagem que não pretendo. Eu não pago todas as contas da Emily, nem suas coisas e férias.
Ela não quer independência de mim especificamente, ela quer independência total. Ela foi dos pais dela, para o agora ex-marido, e depois passou cerca de uma década vivendo de salário a salário antes de conhecer o George e viver largamente do dinheiro dele. Ela não tem qualificações reais e a linha de trabalho atual dela tem perspectivas limitadas. As coisas que faço por ela se enquadram em duas categorias, e a falta de clareza entre os casos isolados e as coisas consistentes fez parecer que pago por todo o mundo dela. Em primeiro lugar, há as coisas triviais que faço consistentemente e estou parando como uma reação exagerada ao George. Logicamente, está tudo bem um irmão e sua esposa fazerem essas coisas para a irmã, mas estranhamente a deixam desconfortável e obviamente deixaram o ex dela desconfortável. Coisas como eu fiz alguns consertos, especificamente consertar um aspirador, o que não é insano, dado que trabalho para uma marca de aspiradores, e pago as bebidas dela e coisas do tipo quando socializamos. Estou parando todo esse apoio trivial em grande parte a pedido dela para amenizar o desconforto dela por ser subsidiada por mim. É uma questão de orgulho. Isso também pode ajudar com qualquer namorado com ciúmes que erroneamente assume que, porque pago o ingresso do cinema dela junto com minha esposa, secretamente somos mormons. A segunda categoria são as coisas grandes, casos isolados, como pagar aquela conta ou comprar passagens de avião. Coisas que fiz em uma crise ou por extrema generosidade uma vez. Ela quer ser capaz de ficar segura durante situações como a pandemia sem precisar morar comigo. Ela quer ser capaz de terminar com um cara e ficar bem sozinha em vez de vir morar aqui. Ela quer ser capaz de errar na leitura do medidor de eletricidade e enfrentar a conta boba que vem sem que eu apague. Isso aconteceu uma vez. Não vou parar de fazer essas coisas totalmente, uma emergência é uma emergência, não deixaremos que ela se machuque, mas, em vez disso, vamos tentar fazer com que ela não precise de mim para essas coisas por meio de uma educação e, esperançosamente, um emprego melhor. Então, é isso, não pago por toda a vida dela, apenas misturei algumas coisas grandes que fiz em uma emergência com algum apoio trivial de irmão. Muito obrigado por assistir, comente sobre as histórias, deixe o like e se inscreva no canal. Confira esse vídeo e acesse nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite pessoal.